Mas bem, pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma covardia sendo feita, nada de novo, nada que não seja esperado. A gente sabe que eles estão desesperados e não tem muito espaço para manobra. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que eles estão querendo acelerar esse indiciamento. Indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado, que pode ou não ser acatada pelo Ministério Público. Vai lembrar que o PGR ele é indicado pelo Lula, né? Independentemente de se ter uma boa, má impressão dele, pouco importa, a gente sabe que vai pesar uma pressão muito grande em cima dele, né? E eu gosto de fazer uma comparação de Brasil com os Estados Unidos, porque mais ou menos, né, ocorre essa mesma passada. Se você olhar a história, inclusive da América Latina, sempre que existe um sistema diferente sendo iniciado em algum país da América Latina, pouco tempo depois os outros vão adotando. Então, se você for ver, por exemplo, em 2018, a eleição do Bolsonaro, você teve, um pouquinho antes, uma eleição do Macri, que é do centro-direita, né? Depois veio o Milei que teve uma eleição muito semelhante àquela do Bolsonaro. Milei criou um partido muito jovem, está num partido muito novo, lá Libertar Avança. Todos os institutos de pesquisa dizendo que ele ia perder, que ele não teria a menor chance. Depois, ele acaba sendo eleito com base numa campanha com um imenso apoio popular, muita internet, e o sistema muito preocupado querendo censurar a internet. O Lula até mandou a Simone Tebet arranjar $1 bilhão num banco de desenvolvimento latino-americano para ver se ajudava a Argentina a destravar outros $7,5 bilhões junto ao FMI, para dar uma injeção de gás na Argentina e ver se o candidato da esquerda, do Massa, o Massa, que era ministro da Economia lá da Argentina, conseguia fazer a sucessão do Alberto Fernandes, né? Então, 2018, Bolsonaro, o Milei, você tem um pessoal mais à direita, o Guilherme Lasso lá no Equador, né? O Marito no Paraguai, Lacalle Pou no Uruguai. Então a gente teve essa guinada mais à direita, que depois acabou sendo freada com muita suspeição, né? Você vai olhar em todos, o Ivan Duque na Colômbia também, né? Centro-direita. Mas você vai olhar os países aqui da região, uma boa parte deles reclama de suspeição e quase sempre a eleição é decidida ali no 50% a 51% para o vitorioso e 49% para o derrotado. É quase sempre assim. Até na Venezuela do Maduro, o resultado dito oficial pelo TSE lá da Venezuela, que se chama CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, ele foi de 51% para o Maduro, 49% para o Edmundo Gonzalez. Isso porque a Maria Corina Machado não poderia concorrer porque ela ficou inelegível. E essa é a nova tática da esquerda. Quando eles dominam, igual eles dominaram, né, nesse passo de conta-gotas, bem ao estilo gramsciano, da escola de Frankfurt, né, pegando ali um pouco de Saul Alinsky, indo para dentro das universidades, colocando Paulo Freire dentro das escolas, eles não precisam mais dar um golpe com base na força, como foi a Revolução Bolchevique, em 59 em Cuba, na Coreia do Norte, dentre vários outros países, 49 na China. Então, a nova espécie de ditadura, né, que desconsidera a vontade popular, ela tem essas instituições todas. Vai ter um TSE no Brasil, vai ter um CNE lá na Venezuela, e eles sempre vão dar aparências, né, sinais de democracia, mas não são democracias. Se você for ver, por exemplo, a Argentina estava indo para esse caminho da censura, né? A pandemia lá foi algo incrível. O pessoal que sabe aí conhece a questão lá, se não me engano, é de Formosa, ou Hermosa, o nome da localidade, né? Pessoas foram presas porque estavam com Covid, algo totalmente bizarro que não segue as instituições argentinas. Mas, com o voto no papel, o Milei conseguiu, né, aos trancos e barrancos, a duras penas, não foi fácil, né? Acompanhei muito da eleição argentina, conseguiu ser eleito. E agora, né, você tem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump foi eleito em 2016, o Bolsonaro em 2018. O Trump saiu em 2020, o Bolsonaro saiu em 2022. Ambos, né, com muitas reclamações do processo eleitoral, e por mais que você entenda no Brasil que as maquininhas são invioláveis,
né, que você ignore aquele inquérito da Polícia Federal de 2018, que a Rosa Weber, então presidente do TSE, mandou abrir, porque houve uma invasão hacker, e no meio da investigação da Polícia Federal foi perguntado ao TSE, e o TSE, através do Papa das Urnas Eletrônicas, o Giuseppe Giannino, confirmou que ocorreu uma invasão hacker, mas eu quero deixar isso de lado, tá? Vamos ficar cego. Vamos imaginar aqui que as urnas realmente são invioláveis, igual um ex-presidente do TSE falava. Ainda assim, a eleição de 2022 no Brasil, ela foi muito estranha. Bolsonaro não pôde usar imagens internacionais, ele não pôde, né, usar o seu discurso da ONU, ele não pôde usar as imagens dos maiores manifestações populares da história desse país em favor de um político, né, 7 de setembro de 2022 e 2021 ele não pôde usar, não podia nem fazer live da sua casa, a gente teve que deletar os posts relacionando o Maduro ao Lula, a gente não podia falar da delação do Marcos Valério, que vinculava o PCC ao Lula, lavagem de dinheiro de mais de 100 milhões de reais, enfim, aquela coisa toda, a gente basicamente foi proibido de fazer oposição ao Lula. E aí o Lula acabou sendo tirado da cadeia por uma manobra dentro do Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo viu que ele foi condenado não só pelo Sérgio Moro, falando no caso, por exemplo, do Triplex, o Moro condenou a 8 anos de cadeia o Lula. Quando o Lula recorreu para tentar reformar no Tribunal Regional Federal, acho que é a primeira região, né? O tribunal, com um grupo de desembargadores, com 5 desembargadores, piorou a condenação dele para 12 anos de cadeia. Ele recorreu ao STJ e também não adiantou. Só aí você tem, eu vou chutar aqui, cerca de, pelo menos aí fala, né, passou pela mão de mais de 10 a 15 juízes. Nenhum deles nunca disse que o Lula foi inocente e nem o STF, nem o Fachin, relator, né, que depois contou para soltar o Lula, tornar ele elegível, não com o voto do Cássio Nunes, mas que a Carmen Lúcia mudou a sua votação, orientação, e aí o Lula conseguiu fazer um 3-2 e conseguiu recuperar, ser solto e recuperar os seus direitos eleitorais, aí, né, acabou sendo, entre aspas, eleito daquela maneira que todo mundo viu, 51% a 49%, mais uma vez aqui na América Latina, né, realmente a América Latina muito dividida. Pois bem, os novos ares dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é tão importante nesse jogo? E por que eu acredito que a eleição do Trump é que está fazendo, né, a PF do Alexandre de Moraes acelerar e ir para cima do Jair Bolsonaro, né? É porque o Trump vai tomar posse dia 20 de janeiro. E a gente já viu essa acelerada do tribunal em outras oportunidades. Quando o Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, que dá um tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, fala missão dada é missão cumprida. Lembra? Quando ele vai tomar posse, na posse do Lula lá no TSE, ele fala missão, diplomação, fala, missão dada é missão cumprida, baixa um tapinha ali no Alexandre de Moraes dá uma risadinha e tal. Então, antes de sair do TSE, o Benedito Gonçalves ele também acelerou para tentar condenar ao máximo o Bolsonaro. E aí, além daquela primeira condenação esdrúxula, que foi com base no encontro com embaixadores, ali foi tido abuso de poder político. E aí eu pergunto para você, embaixador estrangeiro vota para presidente do Brasil?